Jeremias 33, versículo 3, está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vou ler mais uma vez, Deus falando: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você crê que se clamar o Senhor vai responder? Você crê que o Senhor ouve e atende às suas orações? Crê também que Ele vai falar conosco? Então coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vá derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem, Deus usa aqui então o profeta Jeremias para dizer de maneira clara que Ele espera que nós oremos, clamemos, falemos com Ele. A oração, amados, é a nossa comunicação com o Todo-Poderoso. A oração equivale, na vida espiritual do cristão, ao oxigênio que nós respiramos. Para ter vida precisamos respirar, para ter vida espiritual tem que ter oração. Do mesmo jeito que um carro, seja ele qual for, de um Fusca a uma Ferrari, não anda sem combustível, o cristão também não anda sem ter oração, não se mantém de pé, não se mantém firme. Deus espera que oremos. E a palavra dele, quando nós começamos a analisar a Escritura, nós vemos que o povo de Deus orava dos mais variados aspectos, nas mais variadas situações. Vejamos alguns exemplos. Deus fala a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, que o pecado daquelas cidades chegou até ele, não tem mais jeito. Sentença lavrada, decretada, seria destruída. Quando Abraão ouve essa notícia, ele sabe que lá em Sodoma mora Ló, seu sobrinho. E é então que ele começa a orar: Senhor, mas se lá tiver 50 justos, o Senhor vai matar o justo com o ímpio? E Deus diz: se lá tiver 50, eu não destruo ninguém. Mas ele para, reflete, pensa: não, 50 é muita gente. Se tiver 45, e aí Deus: eu não destruo ninguém. E ele vai abaixando o número. O Abraão, tiver 30, 25, 10, enfim. Resumo da ópera: Ló é poupado, mas Sodoma e Gomorra é destruído. Mas Ló foi poupado pela oração de Abraão, pela intercessão. Então, quando nós oramos, Deus dá livramento. Declare comigo: quando eu oro, Deus dá livramento para mim, para a minha vida e para a minha família. Através da oração de Abraão, Deus livrou seu sobrinho. Nós encontramos, por exemplo, o Isaac orando. Quando ele casa com a Rebeca, o texto vai dizer que a Rebeca não concebe, ela era estéril. E diz o texto que ele orou incessantemente até ela conceber. Note que ele casa aos 40. Os filhos, o Esaú e o Jacó, nascem aos 60, 20 anos de oração perseverante, 20 anos orando e crendo: Deus vai fazer, Deus vai realizar, e se fortaleceu, e não desistiu, e não esmoreceu, e Deus ouviu a oração dele, e a esposa concebeu. Nós vemos um Jacó orando, fazendo um voto com Deus, uma aliança com Deus. Ele tem um sonho, uma revelação, uma visão gloriosa. No dia seguinte, ao acordar, ele fala com Deus: se o Senhor for comigo nessa viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e em paz eu tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e de tudo eu edificarei a tua casa, e de tudo que o Senhor me der, certamente lhe darei o dízimo. Ele ora, ele faz uma aliança com Deus, ele faz um voto com Deus, e Deus faz essa aliança com ele.
Nós vemos na Escritura não só Abraão, Isaac e Jacó orando, nós vemos, não é, o povo de Deus orando. O povo de Deus lá na frente, não é, vai se tornar escravo no Egito, você conhece a história, e diz Êxodo capítulo 2 que a servidão era terrível, eles serviam com dureza, 400 anos de escravidão, de humilhação, mas chegou determinado momento que eles resolveram se reunir. Eles compreenderam, nós temos que fazer alguma coisa, senão essa situação não vai mudar. E é então que eles começam a dizer, vamos clamar a Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. E Êxodo capítulo 2 diz que eles clamam a Deus, eles oram a Deus, eles buscam a Deus, e o próprio Deus vai ouvir a oração, vai ouvir o clamor, e vai dizer, Moisés, eu ouvi, eu estou vendo, eu estou ouvindo, e eu desci para livrar o meu povo. Meu irmão, quando você ora, quando você clama, Deus ouve, o ouvido dele está aberto para te ouvir, mas tem que orar, tem que perseverar. Deus desceu, levantou o libertador, que foi Moisés. A Escritura mostra o próprio Moisés orando. Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Nós vemos, né, Moisés orando e orando muito. Nós vemos os reis orando, por exemplo, o rei Davi, numa situação quando nem rei era ainda, embora tivesse já sido ungido, não é? Espiritualmente já era o rei, mas fisicamente ainda não. Ele tinha 600 homens consigo, moravam na cidade de Ziclag, e eles tinham ido a uma peleja, a uma guerra. Quando voltam, uma tragédia, a cidade inteira incendiada, destruída. Os homens procuram nas casas, não encontram uma viva alma, tudo incendiado. Levaram não só as pessoas, as crianças, as mulheres, levaram gado, levaram tudo. O desespero bate. Homens de guerra sentam e choram copiosamente. Davi também. Choram, diz 1 Samuel 30, até não ter mais força para chorar. E depois começam a dizer, a culpa é do Davi. Vamos apedrejar Davi. E é no auge desse desespero que o Davi sabe, eu tenho um Deus no céu que é comigo. Eu posso não saber o que aconteceu, eu posso não saber onde a minha família está, eu posso não saber quem fez isso, mas o meu Deus sabe. E ele ora a Deus, e ele consulta a Deus. Senhor, eu vou perseguir essa tropa, eu vou encontrar, eu vou trazer minha família de volta, e Deus vai responder a oração dele. Persegue, você vai localizar, você vai trazer todo mundo de volta. Deus quer ouvir a tua oração, meu irmão. Deus quer ouvir, nós temos que orar e perseverar. Nós encontramos no primeiro livro de Samuel uma mulher que era humilhada pela outra esposa de seu marido, a Penina, humilhava a Ana, há anos sendo humilhada, sofrendo, mas ela fez um voto com Deus, ela orou a Deus, ela se derramou na presença de Deus, e ainda que com palavras não exprimisse, mas o coração estava dilatado, quebrantado. Eli olhava para ela e pensava que ela estava bêbada, e ela não estava embriagada, ela estava com o coração derramado na presença de Deus. Ela faz um voto com Deus, Deus ouve a oração dela, e Deus vai atender o pedido dela, e lhe conceder aquele que na época dela vai ser o maior profeta da época, o maior sacerdote, o maior juiz da época, que é o profeta Samuel. Meu irmão, Deus vai atender a tua oração, creia nisso, não desista de orar, persevere na oração. Ainda que aos teus olhos algo seja impossível, a palavra de Deus deixa claro que tudo é possível ao que crê, e nós temos que orar, e nós temos que orar e perseverar na oração. Nós encontramos na Escritura, não é, um Davi orando, encontramos um Salomão, ele ora assim que assume o reino, e Deus diz, peça o que você quiser. E ele pede sabedoria, e Deus lhe dá sabedoria. Ele constrói o templo, uma obra monumental, gloriosa, linda, magnífica. No dia da inauguração ele faz uma longa oração, adorando a Deus, glorificando a Deus. E depois que ele termina de orar, diz 2 Crônicas 7, versículo 1, quando ele terminou de orar, Deus mandou fogo do céu. Deus respondeu a oração, e Deus vai dizer um texto que certamente você sabe de cor, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e converter os seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados, vou sarar a sua terra. Deus muda situações quando oramos, Deus se move em nosso favor quando oramos. Nós encontramos Esdras orando, falando com Deus, pedindo a Deus caminho direito para ele, para a família, para os bens. Eles estavam saindo da Babilônia rumo a Jerusalém. Está escrito Esdras 8:23, e Deus moveu-se por nossas orações. Deus quer ouvir a tua oração, meu irmão, Deus quer ouvir o teu clamor, e você não pode desistir, e você tem que perseverar. Deus vai agir em teu favor. A nossa oração tem que ser perseverante.
Isaías 55:6, o texto diz: buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Deus aqui usa Jeremias para deixar claro: clama a mim, eu vou te responder. No livro dos Salmos, nós encontramos diversas vezes o salmista dizendo: invoquei ao Senhor, clamei ao Senhor. Mas eu quero ler com você Salmo 116, que descreve bem uma situação que vivemos nos nossos dias. Muita gente tem passado por aquilo que nós vamos ler, do versículo 1 em diante. Acompanhe comigo, Salmo 116, versículo 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e atendeu a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e com sinceridade. Você conhece pelo menos uma pessoa que esteja em aperto ou triste, angustiada, pelo menos uma ansiosa? Minha gente, eu conheço muita gente. Aqui o salmista descreve uma angústia extrema. Ele diz: angústias do inferno, opressão maligna, a alma terrivelmente abatida, abalada. Mas nessa situação de alma abatida, abalada, alma angustiada, apertada e triste, olha o versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ele passou por angústia. E quantas vezes passamos por angústias? Quantas vezes nosso coração está apertado? Quantas vezes a situação é avassaladora? Mas nesse momento não é hora de desistir, não é hora de jogar tudo por lado, não é hora de pensar: vou chutar o pau da barraca, vou embora, vou desistir. Não, é hora de orar, é hora de clamar, é hora de buscar a face do Todo-Poderoso, porque Ele vai te ouvir, Ele está de ouvidos abertos, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir. É clamar a Ele, é invocar a Ele. Ele é Deus de misericórdia. Ele nunca está ocupado para ouvir a tua oração. Às vezes tem gente que não consegue conversar, por exemplo, marido e esposa. Às vezes acontece, não é? Por exemplo, na maioria dos casos, geralmente é o marido, não é? Mulher geralmente nada contra as mulheres, mas tem um estudo dizendo que a mulher fala em média o dobro do homem. Você já reparou nisso? Tem um estudo aí dizendo isso, né? Em termos de quantidade de palavras. Mulher fala em média o dobro, o homem fala menos. Só que tem alguns que não tem diálogo, é monólogo. A mulher fala, o homem está ouvindo tudo, mas ela geralmente fala: você não está ouvindo o que eu estou falando? Não está ouvindo, não? Ele está quieto na dele, porque é natural do homem, o homem fala menos. As mulheres geralmente falam mais. Mas estou te dando só um exemplo. Às vezes tem gente por aí que pensa assim: Deus está tão ocupado com tantos problemas, com tanta gente para cuidar, será que Ele vai dar atenção para mim? Meu irmão, em primeiro lugar, Deus não tem problema, Deus é a solução para qualquer problema, e Ele é tão grande, e Ele é tão poderoso, que Ele consegue ouvir simultaneamente a oração do mundo inteiro, e Ele tem tempo para ouvir, e Ele tem poder para operar, e Ele tem zelo para cuidar, e Ele não te deixa, Ele não te desampara, Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer cuidar de você. Quando você ora, Ele tira o peso das costas. Quando você ora, Ele traz refrigério à alma. Quando você ora, Ele renova o ânimo, a força, o vigor. É necessário orar. Ele quer ouvir a nossa oração. Ele quer ter comunhão estreita conosco. Mas depende de nós querermos também. Depende de nós termos vida de oração. Nós encontramos aqui, por exemplo, na Escritura, um Daniel. Abre aí comigo o livro de Daniel. Abre aí comigo o livro do profeta Daniel. Daniel houve um decreto que o rei tinha ficado irado e queria matar todo mundo, porque o rei teve o sonho da estátua, né? Você conhece a história, mas ninguém sabia revelar. E aí o rei disse: vou matar todo mundo. Isso incluía Daniel e os amigos. É então que Daniel chama os amigos
para falarem com Deus. Daniel capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa e o fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a quem? Ao Deus dos céus, sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas, e remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Meu irmão, quando você ora, Deus tem revelação para você. Quando você ora, Deus traz visão para você. Quando você ora, Deus abre os teus olhos para você conseguir ver, para você enxergar. Ele traz revelação e traz entendimento. Nós precisamos orar e orar mais. No capítulo 6 aqui de Daniel, no versículo 10, o texto diz que, Daniel 6:10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e fazia o que, minha gente? Batia papo, orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse homem tinha vida de oração, ele era comprometido com a oração. Foi feito um decreto, foi feita uma lei proibindo a oração, mas ele compreende, o relacionamento dele com Deus não poderia ser cortado por uma lei humana, e ele continua orando, e ele vai ser preso porque ora, ele vai ser lançado na cova porque ora, mas porque ele orava, Deus estava com ele. Deus mandou lá na cova um anjo para tapar a boca do leão. Deus ouviu a oração dele, Deus vai ouvir a tua oração também, meu irmão. Clame, não desista, persevere. Nós encontramos os profetas orando, nós encontramos o próprio Senhor Jesus orando. Evangelho de Lucas, vamos ver o exemplo maior. Vimos os patriarcas, vimos os profetas, vimos os reis, mas vamos ver o próprio Deus. Lucas capítulo 3, no momento em que Jesus recebe o Espírito Santo, ele estava orando. Lembrando, é óbvio que é necessária essa compreensão teológica, né? Jesus é Deus, é o próprio Deus, ele diz: eu e o Pai somos um, João 11:30, mas ele veio em forma de homem, ele veio para nos dar o exemplo. Então, no momento que o Espírito Santo vem, ele está orando, e foi revestido pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Lucas 3:21, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti tenho me comprazido. Ele estava orando, e o Espírito Santo veio sobre ele, e você tem que orar, e pedir o revestimento de poder, e o Espírito Santo virá sobre a tua vida, e vai te encher, e vai te revestir, e vai te fortalecer. Ele tinha um ato de orar. Lucas ainda, capítulo 5, versículo 16, está escrito assim, Lucas 5,16, ele acabara de fazer um milagre, o Senhor Jesus, curou um leproso, e depois disso, Lucas 5,16 está escrito assim, porém ele retirava-se para o deserto, e dali orava. Note que ele sai da aglomeração, de onde tem muita gente, para ter um momento ele com o Pai. Não que ele precisasse, porque ele é Deus, mas ele vem para nos dar o exemplo, o modelo, para deixar claro, nós precisamos ter vida de oração. Vida de oração. Estar a sós com o Pai em oração. Ele ora. E não é só aqui não. Capítulo 6, versículo 12. Ele fazia vigília de oração sozinho. Lucas 6,12, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus, passou a noite orando, passou a noite na presença de Deus orando. No dia seguinte ele tinha uma decisão importante a tomar, tinha que escolher os 12 discípulos, e esses 12 aqui não era moleza não. Depois que o Espírito Santo veio, aí foi uma maravilha, o Pedro virou um outro Pedro, o João, todos eles, né, com exceção do Judas que se enforcou, mas aqui durante esses 3 anos e meio não foi moleza não, mas ele ora antes,
nos ensinando que antes de tomar decisões nós temos que consultar a Deus, nós temos que fazer as coisas debaixo da direção de Deus, porque quando nós fazemos as coisas debaixo da direção de Deus, Deus assina embaixo. Lembra lá do profeta Elias? Tem uma crise tamanha, ele ora para que durante 3 anos e meio não chove, e não chove, porque ele estava orando debaixo da palavra de Deus. Deus envia a ele lá Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. Deus opera lá um milagre, multiplica a farinha na panela, o azeite na botija, o filho da mulher morre. O Elias ora a Deus: Senhor, traz de volta a alma desse menino, ressuscita ele. Deus ressuscitou o menino. Depois Elias faz um desafio aos profetas de Baal: vão ao Monte Carmelo, invocar, cada um invoca o seu Deus. Elias invoca o Senhor, eles invocam Baal, Deus, o Deus que respondesse com fogo, esse era Deus. E eles começam das 6 da manhã ao meio-dia, e oram, e clamam, e invocam, se mutilam, e nada acontece. O Elias vai lá, arruma as pedras, repara o altar, prepara a lenha, prepara o sacrifício, faz a vala em volta, derrama a água, e a oração vai ser curta, porém objetiva. A oração é simples, porém poderosa, sincera, verdadeira, embasada na palavra. Ó Deus de Abraão, Isaque e Israel, responde-me, Senhor, para que este povo saiba que só Tu, Senhor, és Deus, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, ó Deus, responde. E na hora caiu fogo do céu, e o que todo mundo ouviu, e começou a dizer: só o Senhor é Deus, porque lá havia um profeta, um homem de oração, que acreditava em Deus, que agia embasado na palavra de Deus. E meu irmão, se você agir na palavra e tiver vida de oração, Deus vai responder a tua oração. Deus respondeu a oração de Elias, do tempo de Eliseu e de tantos outros. Nós temos que ter vida de oração e oração perseverante. O Senhor Jesus conta, Lucas 18, nós temos o dever de orar e orar sempre e nunca desfalecer. Porque, amados, como eu já te dei alguns exemplos, algumas coisas Deus responde e responde rápido, outras não. Tem coisas que Deus faz rápido, que nem no caso do Elias, ressuscitou lá o filho da viúva, mandou fogo do céu. Mas o Isaac passou 20 anos orando, o Abraão passou 20 anos pedindo a Deus o descendente, não é? 25 anos o Abraão, 20 o Isaac. Eles não decidiram de orar, eles continuaram a orar, eles não desistiram, eles perseveraram. Lucas 18, versículo 1, o texto diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E às vezes, quando nós estamos numa situação de luta, de adversidade, tem gente que recua, que desiste, que desanima, que pensa: será que Deus está ouvindo? Meu irmão, quem trabalha colocando dúvida é o diabo. Pare de orar, que Deus não está ouvindo a tua oração não. Você está sozinho, não adianta de nada. Não dê ouvidos para o inimigo não. Deus está ouvindo a tua oração sim, Ele vai responder. No tempo certo a resposta virá. Deus está de ouvidos abertos. Ele disse através do profeta Isaías: o meu braço não está encolhido para que não possa salvar, nem o meu ouvido agravado não possa ouvir. Ou seja, o braço dele está estendido, o ouvido dele está aberto, Ele quer ouvir a tua oração e Ele vai agir em teu favor. O Senhor Jesus deixa claro que aquilo que nós pedimos ao Pai em oração, crendo, receberemos tudo que for conforme a vontade dEle. E aqui Ele conta a parábola que nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E Ele conta a parábola, e você conhece a parábola, é a viúva e o juiz. A viúva tem a causa, o juiz não julga, e todo dia ela está lá batendo, e o juiz mandando ela embora, e no outro dia ela bate, e o juiz manda ela embora, e no outro dia ela bate, ela não desiste, até que o juiz concede o que ela está pedindo. Em seguida, Jesus conta uma outra parábola, o contexto ainda é o mesmo, mas Ele vai contar uma parábola, aqui do versículo 9 até o 14, a respeito de um fariseu e de um publicano, 2 extremos, e Ele traz essas orações que cada um orou. Vamos ler, versículo 11, Lucas 18, 11, o fariseu estando em pé, orava consigo mesmo, olha só, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. É provável que tudo isso que ele disse seja verdade? Provável que sim, é provável. Só que essa oração está sendo feita não por um coração sincero e humilde, por um coração soberbo e arrogante, por um coração que menospreza o outro.
por um coração que a si mesmo se exalta. Isso é perigoso, amados. Quando nós vemos diversos exemplos que vimos, né? Tem vários outros também, para não ficar tão extenso, eu só dei alguns exemplos, mas nós vemos o povo de Deus orando, e orando com humildade, orando reconhecendo quem é o Senhor, quem é o Todo-Poderoso. As pessoas que mais oraram e mais choraram aqui na palavra de Deus foi pelos pecados alheios, pedindo perdão. Quem mais orava é quem estava mais perto de Deus, meu irmão. Daniel ora, se você ler o livro de Daniel, ele ora e chora pelo pecado dos irmãos. Esdras ora e chora pelo pecado dos outros. Neemias ora e chora pelo pecado dos outros. Você não vê eles se exaltando com soberba, com arrogância. Jesus deixa claro que a oração tem que ser sincera. Olha a oração do publicano, versículo 13. O publicano, porém, você sabe que são dois extremos da sociedade: fariseu é elite, publicano é escória. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Olha só. E Jesus diz: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque a qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. A oração é comunicação com Deus, mas a oração tem que ser de coração. A oração tem que ser com o coração sincero, porque através da nossa oração, aquilo que nós falamos chega ao coração de Deus, e ainda que não conseguimos exprimir com palavras, o Espírito Santo leva a Deus a intenção. Romanos 8, vamos ler aqui, Romanos 8, versículo de número 26. Romanos 8, 26, está escrito assim. Romanos 8, carta aos Romanos, capítulo 8, o versículo 26 diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva a intenção do coração, ainda que eu não consiga exprimir com palavras, ele leva a nossa oração a Deus, e Deus espera que tenhamos vida de oração. Deus espera que não desistamos de orar. Aqui ainda em Romanos 12, no versículo 12, o texto diz assim, Romanos 12, 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Que esperança que eu tenho que me alegrar, pastor? Diz o ditado que a esperança é a última que morre. A nossa morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina para todo sempre. E você pode ter esperança porque você serve a um Deus que foi morto, mas reviveu e está vivo pelos séculos dos séculos, e é o Todo-Poderoso, e é o El Shaddai, e está de ouvidos abertos, e vai ouvir a tua oração, e vai agir em teu favor. Tenha esperança no teu coração, Ele vai ouvir a tua oração. Temos que ter paciência na tribulação. E nem todos têm paciência. Vivemos numa geração imediatista, numa geração que quer que as coisas aconteçam e aconteçam rápido. Tem coisa que Deus faz rápido, sim ou não? Com sinceridade, você já orou alguma vez e Deus operou ali imediatamente? Fosse um livramento, uma bênção, uma cura, alguma coisa, e Deus operou na hora? É maravilhoso quando Deus faz isso. Mas tem a oração que você continua orando, pedindo por uma causa, durante um dia, uma semana, um mês, 2, 3, um ano, e orando, e querido, querida, se você não desfalecer, Deus vai ouvir e Deus vai atender, porque Ele opera no tempo dEle, não é no nosso. Deus tem um calendário dEle, e Ele está cumprindo o calendário dEle, e a vontade dEle para a tua vida é boa, é perfeita, é agradável. Seja paciente na tribulação, porque a luta de hoje vai ser o testemunho de amanhã. Não desista de orar, não desista de clamar, perseverai na oração. A igreja primitiva entendia isso. A igreja de Atos orava. Atos 4, 31, vamos ler aqui. Atos 4, os irmãos oravam. Atos 4, 31, o texto diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Essa igreja aqui orava, esse povo aqui orava, e se enchia do Espírito Santo. E você também tem que orar pedindo para ser cheio do Espírito Santo, revestido pelo poder de Deus, para que a palavra de Deus esteja na tua boca, com ousadia, com sabedoria, para que através de você o nome do Senhor seja glorificado. Os líderes compreendiam a necessidade da oração. Capítulo 6,
A igreja cresce, Deus vai acrescentando as almas, a igreja vai crescendo, Deus vai agregando, vai salvando, vai operando. E aí cresceu de uma tal maneira que os 12 não conseguiam mais dar conta de servir os irmãos. E é então que eles resolvem estabelecer os diáconos, 7, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, com sabedoria. Mas Atos 6,4, o texto diz, os 12 falando, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A oração primeiro. Por que não o ministério da palavra primeiro? Porque para pregar tem que orar primeiro, tem que preparar primeiro, não é? Porque através da oração a sabedoria vem, através da oração o poder de Deus vem, através da oração a presença de Deus flui, através da oração a palavra entra nos corações e produz resultado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eles compreendem que a oração tem que estar em primeiro lugar. Querido, o homem de Deus tem que ter vida de oração, a mulher de Deus tem que ter vida de oração, e orar o tempo todo, e seja de manhã, e seja de tarde, e seja de noite. Eu já vi uns colegas dizerem que de madrugada a fila é menor. Como assim, pastor? A maioria das pessoas, oram. Se você analisar, o mundo inteiro tem gente orando, em qualquer horário. Mas geralmente, à madrugada, a maioria está dormindo. E nós temos vários exemplos de gente orando na madrugada. E eu vou ler um só, Atos 16. Abra aí comigo, Atos 16. Paulo e Silas estavam presos por pregar o evangelho, presos por libertar uma moça de um demônio, expulsaram um demônio, e foram presos, e foram açoitados, e foram encarcerados, presos com grilhões, foram açoitados com varas, e estavam no calabouço, e já era meia-noite. E eles poderiam desistir, esse negócio de pregar o evangelho não é para nós não. Dá não, você está maluco, levar a varada nas costas, ter as costas rasgadas, passar por vergonha pública, em praça pública, não, esse negócio não dá certo não. Eles levaram açoitamento e vara, eles foram humilhados em praça pública, eles foram acorrentados, mas perto da meia-noite, Atos 16, 25, o texto diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros escutavam, e eles orando, e eles buscando a Deus, Deus ouviu a oração, Deus abriu as prisões, Deus abriu as portas, Deus operou o livramento. Ora, meu irmão, ora pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, ore pelos teus, ore pedindo a presença de Deus, ore, e não desista, porque Deus está ouvindo, Ele vai abrir as portas, Ele vai quebrar os grilhões, Ele vai operar na tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Não podemos parar de orar. Filipenses 4, versículo de número 6, a palavra nos diz o seguinte, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, o texto diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Meu irmão, o que mais nós vemos nesses dias, são dias difíceis, não é verdade? É gente inquieta, preocupada, a ansiedade vem, a crise está aí, a pandemia está aí, já mais de 1 ano e meio, a situação está difícil. Mas Deus não quer ver você inquieto não, Deus quer ver você orando, e ore, meu irmão, e para orar não tem segredo, você pode orar de pé, você pode olhar com os olhos levantados ao céu, você pode orar de joelho, você pode orar assentado, mas ore, mas clame, mas busque, e geralmente a gente ora mais ajoelhado. Por que ajoelhado? Posição de reverência, de humilhação, na presença de Deus, porque quem se humilha na presença dele vai ser exaltado. Quem se humilha diante do Todo-Poderoso, o Senhor ouve, atende e exalta diante dos homens, para o nome dele ser glorificado. Paulo, ele orava, ele clamava pela igreja, ele intercedia, e inspirado pelo Espírito Santo, volte algumas páginas, Efésios 6, ele nos orienta de maneira clara que a oração faz parte da batalha espiritual. Efésios 6, 18, abra aí comigo. Já lhe aconteceu alguma vez de você em casa ir orar e alguma coisa atrapalhar? Seja um cachorro que late, um telefone que toca, um menino que chora, um vizinho que chega. Eu não sei aqui em Carapicuíba, você sabe que eu moro aqui em Barueri, e eu moro perto de uma esquina e é uma ladeira. E eu oro de madrugada também, oro meia-noite, oro antes de dormir, oro de madrugada, mas eu já reparei um detalhe, eu não sei se aqui acontece isso, mas eu já reparei um detalhe.
Muitas vezes, quando eu vou orar, vem uma moto. Pá, 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 pá. Já aconteceu isso com vocês ou comigo? Mas na hora da oração, os abençoados não passam antes, não espera terminar, é só começar a orar, já desce uma moto. Às vezes fica um período sem vir nenhum desses barulhos. Às vezes é um carro descendo, e vum, desce. Eu falei, misericórdia, não tem. Não é você estar ali conectado com o trono da graça, orando, aquele barulho, bum, para atrapalhar. Nós temos que orar em todo o tempo. O inimigo trabalha para não orarmos. A oração faz parte da batalha, meu irmão. Orando, encontrou Efésios 6,18? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus quer que oremos, e oremos constantemente, e oremos com perseverança. Meu irmão, Deus quer fazer de você um gigante da oração, uma pessoa que ora, que não recua, que não desiste, que persevera, e Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te revestir de poder, Ele vai ouvir as suas orações, e através da tua vida, Ele vai livrar a tua casa, Ele vai livrar a tua família, Ele vai operar maravilhas na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos agora orar. Vamos agora pedir o revestimento de poder. Vamos agora orar. O Senhor vai agir em teu favor. Creia nisso. A glória de Deus vai se manifestar. Deus quer um povo que ora, um povo de oração, um povo que não desiste. O Senhor, quando contou a parábola da viúva e do juiz, Ele deixa uma pergunta. Lucas 18:8. Quando vier, pois, o Filho do Homem, encontrará fé na terra? E a pergunta é associada à parábola. Como é que a viúva demonstrou fé? Com oração perseverante, com a insistência. É disso que ele está dizendo. Nós temos que perseverar na oração. Nós não podemos desfalecer, meu irmão. E ainda que hoje você não tenha forças para orar, talvez você entrou aqui com o coração apertado, as angústias estão batendo, o Senhor vai te renovar nessa noite e vai te fortalecer. E você vai orar, e a glória dele virá sobre a tua vida. Ele vai te revestir de poder, Ele vai te revestir. O inimigo não vai prevalecer contra a tua casa, contra a tua vida. O Senhor vai te revestir de poder nessa noite.